Senhor, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez vos dizemos: eis-me aqui, Senhor, usa-nos, capacita-nos, nos dê sabedoria, para que possamos falar de Ti, para que possamos levar o Seu alimento àquelas pessoas que estão famintas, aquelas pessoas que necessitam, que o Senhor escolheu e nomeou para serem alimentadas, Pai. Por isso, nos dê sabedoria, nos dê capacidade, pois de nós não temos nada a oferecer. Capacita-nos, guia-nos e encaminha-nos em nome de Jesus. E hoje, amado irmão e amada igreja, nesta sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 2019, nós vamos dar continuidade à palavra trazida ontem, amada igreja, quando os filhos fazem o pai tropeçar. E nós falamos sobre o sacerdote Eli, que tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que também eram sacerdotes, que certamente ele levantou como sacerdotes. O sacerdote Eli foi um homem levantado por Deus, escolhido por Deus, mas que passava a mão na cabeça dos seus filhos, mas que sabia que os seus filhos transgrediam, que os seus filhos pecavam, que os seus filhos se prostituíam com mulheres na porta da tenda da congregação, mas ele não os repreendia, ele apenas falava, mas não os repreendia, não tomava uma atitude, e ele colheu gravemente as consequências de seus atos, porque ele foi o escolhido por Deus, ele foi o nomeado por Deus para conduzir Israel, mas ele fechava os olhos para as atitudes promíscuas, corruptas dos seus filhos, que também exerciam o sacerdócio. Ele não os repreendia, ele não tomava uma atitude enérgica contra os filhos. E por isso, ele sofreu amargos frutos, ele colheu amargos frutos dos seus atos. As consequências foram trágicas. Portanto, hoje nós vamos dar continuidade à palavra de ontem, quando os filhos fazem o pai tropeçar. Nós vamos nos ater a 1 Samuel capítulo 4, dos versículos 11 em diante. A arca é tomada, Hofni e Finéias são mortos. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos, que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. A morte de Eli e da mulher de Finéias. E sucedeu que, trazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, de que o seu sogro, seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disto. E chamou ao menino Icabô,
dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Portanto, amados, nós demos ênfase a este final, a esta passagem, porque para mostrar, irmãos, que Deus ele levanta uma pessoa para o altar, ele escolhe uma pessoa para dirigir uma congregação, para que esta pessoa assuma uma responsabilidade e para que esta pessoa haja não passando a mão na cabeça de filhos ou de quem quer que seja, porque ele que é a autoridade naquele ministério, e todos os atos que acontecerão naquele ministério, certamente que as consequências cairão sobre ele, que é o líder, que exerce uma liderança. Portanto, aquelas pessoas que têm filhos, que exercem o ministério, que têm filhos que estão também no ministério, desempenhando alguma função no ministério, o pai tem que ficar atento. O pai não pode passar a mão na cabeça do filho. Se o filho transgride, o pai repreende. Se volta a transgredir, o pai o exclui, coloca no banco, para que ele tenha que ter correção. Porque senão as consequências cairão sobre o pai. Por quê? Porque o pai é o responsável, o pai que foi o escolhido, o eleito e o nomeado por Deus. Portanto, que fique esta palavra, nós demos ênfase neste final, que fique esta palavra exortadora e edificadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. E nós queremos também abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes desta sexta-feira e do sábado, que completam e comemoram mais uma data natalícia, que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz, em nome de Jesus. Um bom dia para todos.